que esse compromisso, mas aí existe o desafio de uma questão emocional que está envolvendo mais de uma pessoa e como é que você volta para o seu centro para continuar focada naquilo que é necessário, que a gente precisa fazer e sem deixar que as emoções e os eventos do dia nos engulam. É lógico que existem alguns truques para isso e é o que a gente vai comentar aqui nessa live de hoje com vocês. Já começa falando, não é sobre inteligência emocional? Então já começa trazendo como que foi para você essa experiência que que ela colocou aqui agora. A gente tinha live marcado, tinha horário marcado, esse de um acidente que a gente precisa saber lidar com o inesperado, né? A gente precisa entender a capacidade de inteligência emocional. A inteligência emocional é conseguir literalmente lidar com o que é fora do nosso controle. Porque aquilo que é do nosso controle está muito fácil. Aquilo lembra piloto automático, cérebro reptiliano, autônomo, né? E aquilo está acontecendo naturalmente. O problema é quando sai. Lembra da tormenta? O problema é quando chega o furacão. O que a gente faz no furacão? A gente para, fica centrado e age, ou a gente fica batendo cabeça em tudo quanto é lado e não sai dessa emoção. Então já conta pra gente aqui, Isis, como que foi essa experiência, o que você usou de inteligência emocional, de pensamentos, sentimentos? Conta aqui pra gente. Vou abrir aqui para vocês esse evento e foi um aspecto da maternidade, porque o que aconteceu? Minha filha estava dentro do carro e eu estava terminando de ajudar ela a entrar, o cinto e tal, e a hora que eu fui fechar a porta, eu acho que ela pôs o pé, eu não sei o que aconteceu lá dentro do carro, eu fechei a porta em cima do dedão do pé dela. E aí foi, né, aquela choradeira, e ela estava com as irmãs também, minhas outras filhas no carro, aí a menorzinha viu, começou a chorar também, e eu não sabia o que tinha acontecido, e a gente atrasada com o compromisso antes aqui dessa live. Então, o que começou a acontecer? O meu estado emocional inflamou junto com elas, né? Acionou em mim um gatilho emocional de preocupação. Meu Deus, né? Minha filha está em perigo, acontecer alguma coisa com ela, não sei o que é, e se eu vou conseguir ajudar, se é grave, se não é grave, o que aconteceu. O segundo ponto, putz, fui eu que fiz isso com ela, coitada, né? E entrou isso dentro de mim, que tem a ver também com meu perfil comportamental, de como que eu vou agredir alguém que eu amo, né? Mesmo que não tenha sido intencional, mas é mais um peso emocional. E isso aqui eu fui mapeando, né? Então, eu fiquei desesperada, preocupada, um acidente. Depois, emocionalmente culpada pelo que eu fiz em relação a ela. E, ao mesmo tempo, uma preocupação com os meus compromissos e como isso iria impactar. Então, criou uma ansiedade também lá dentro de mim. Primeiro ponto, então, quando a gente está diante de algo que sai completamente do nosso controle, é o mapeamento da emoção, é o reconhecimento dos sentimentos que estão envolvidos ali. E é lógico que nem sempre dá para fazer isso na hora que está acontecendo, mas é na sequência, porque se eu estava num estado de paz, tranquila até então, essa pequena mudança de rota mudou da água para o vinho. Então, lembra que a gente falou em uma das lives das oscilações emocionais? Os eventos do dia a dia vão trazer recursos e experiências para a gente oscilar. Então, o ponto não é não ficar estressada, ansiosa, preocupada, culpada, mas é saber navegar. Então, o primeiro ponto para navegar nelas identifiquei, reconheci essa oscilação emocional. Isso me traz inquietude, meu corpo fica trêmulo, meu coração dispara, a saliva seca, isso intensifica o estado de alerta, né? O cérebro reptiliano lá aciona, é quase que um estado assim de, meu Deus, a tormenta, né? O que está acontecendo aqui? Estou no meio do furacão. Então, quando acontece isso, a gente tem duas opções: enlouquece de vez, estresse de vez e desanda tudo. Isso pode ocasionar, inclusive, outros conflitos, outros acidentes, outras problemáticas, porque aí a gente sai do centramento. Ou, se eu mapeei que eu estou nesse processo, estou no olho do furacão, e eu crio um espaço interno, então, peraí, eu estou no comando disso.
E eu mudo isso daqui, esse cenário. Eu sou a mãe, então o que que eu fiz na sequência? Depois de reconhecer, mapear meus sentimentos, perceber que eu estava numa situação, perceber meu corpo nesse movimento. Foi exatamente isso que eu fiz no carro. Eu fui para o assento do motorista, acudi ela, vi ali o que tinha acontecido, e fui nesse estado. A hora que eu sentei, eu precisava dirigir. Então eu precisava voltar para mim. Porque se eu pego o carro nesse estado, o que que vai acontecer comigo? Eu estou mais em perigo e coloco mais ainda todo mundo em perigo. Então, na hora, eu parei e eu utilizei a estratégia de respiração consciente. Peraí, eu preciso respirar isso aqui, esse estado físico e emocional, eu não tenho condições de dirigir. Isso vai tomar um tempo meu, então eu vou ficar aqui dentro, não vou ligar o carro, até que eu sinta que eu acalmei o meu estado físico, meus batimentos, a minha necessidade de ainda estar no comando da situação. E, feito isso, comecei uma conversa mental comigo, né? Para trazer para a mente esse estado emocional. Isis, converso muito comigo mesmo. Isis, tá tudo bem, agora você já viu o que é, não é grave, ela também tá bem, você tá bem, tá todo mundo bem. Agora você precisa voltar para o seu centro, né? Vai passar isso daqui, já tá melhorando, você já tá respirando, você já tá no controle de novo, tá tudo bem. Legal, eu testo isso em mim, tô mesmo. Aí eu olhei para elas, me olhei no espelho, falei, tá no movimento aqui de aquietar. Preciso tomar uma aguinha, depois sair aqui desse, né, do ambiente físico onde aconteceu o acidente. E eu não pude fazer isso na hora. Então foi a hora que eu cheguei aqui em casa, falei, pronto, agora cheguei, saí do carro, pisei, respirei mais um pouquinho, dei uma olhadinha lá no céu, me conectei com o ambiente, então eu mudei e provoquei um estado físico diferente depois de todo o passo a passo. E aí eu fiquei pronta para entrar aqui. Aí sim que eu peguei no meu celular para avisar a Sabrina, estou atrasada, ela já sabia, obviamente, para avisar que eu estava aqui e poder me centrar aqui novamente. Preparei meu ambiente. Antes disso, não fiz nada, até que eu sentisse que eu estou emocionalmente novamente bem, né? E posso fazer isso aqui, posso compartilhar com vocês. É um looping, Olha mas que lindo. que é um processo. Isso que é lindo. A gente precisa entender da nossa capacidade de lidar com o inesperado, né? Quem é mãe aqui? Coloca aí para a gente saber. A gente já vai treinando isso de uma forma, depende principalmente do tipo do filho, da filha, né? Principalmente menino. Menino normalmente é mais agitado, não é uma regra, né? Mas normalmente é mais agitado. Só que a gente precisa entender o seguinte: como a gente lida nessas situações? Porque luta ou fuga é o movimento que vai acontecer do nosso cérebro reptiliano. É simplesmente luta ou fuga, bateu, levou, né? O que aconteceu, que eu preciso, ação e reação, eu preciso reagir, eu preciso olhar quem se machucou, o resto do mundo que se lasque, né? O resto do mundo que exploda, porque aquele momento é aquela força. Por que que muitas mães chegam em situações que elas conseguem levantar um carro porque o filho está embaixo, ou elas conseguem nadar sendo que nunca nadaram, pulam na piscina? É justamente por conta desse instinto, e nós temos ele. O ponto é o próximo passo, porque a ação e reação é no nanosegundo, é muito rápido. É algo muito rápido ali. O problema é qual que é o próximo passo que eu vou dar? Qual que é a próxima decisão que eu vou tomar? Nesse caso, especificamente, não precisava levar para um médico, hospital, ou algum tipo de coisa. Mas eu fui lembrando de um dia que a minha filha caiu aqui em casa e ela quebrou o nariz. Ela caiu com a cara na parede, só que o pior de tudo que eu vi. Eu estava conversando com ela tropeçou e, tum, bateu a cara na parede. Na hora que ela levantou, aquele sangue escorrendo, aquele olho já começou a ficar tudo cheio de sangue aqui por dentro, sabe? Aquele preto e sangue escorrendo para todo lado. Intuitivamente, eu já me conectei, eu sou iniciada em Reiki, né? Quem conhece o Reiki, eu já veio a energia para eu colocar ali intuitivamente, já peguei o gelo e já fui colocando de uma forma muito intuitiva. Nesses momentos, a gente precisa conectar com a nossa intuição. A gente falou muito de intuição ontem, né? A intuição, ela vai nos dar o caminho, a direção e não vai nos fazer agir somente no luto ou fuga, somente no cérebro reptiliano.
faz com que a gente esteja na presença, porque automaticamente a intuição ela só é acessada na presença, e foco, a gente está falando sobre isso aqui hoje, né? O foco é estar no momento presente para a tomada de decisão. E o ponto é, a gente precisa mapear a nossa forma de funcionar nas piores situações que a gente já passou. Porque, lembra, existe uma trilha neural, existe um comportamento já ali pré-determinado. E o ponto é, se todas as vezes eu saí do centro e fiquei batendo cabeça no furacão, eu já sei o que não fazer da próxima vez. Por isso que é legal mapear, literalmente escrever. Como que eu fiz para sair de tal situação? Ou de tal problema? Ou de tal relacionamento? Ou de tal problema financeiro? Ou para sair do emprego? Qualquer coisa. Não precisa ser só um evento acidental, como a Isa está trazendo aqui. É qualquer tipo de situação. E a gente começando a mapear isso, a gente começa a partir para presença, porque o foco nada mais é do que estar na presença, parar de fazer no piloto automático, parar de ser igual a gente foi ontem, 95% de quem a gente foi ontem, de quem a gente foi antes de ontem, que isso é o movimento natural do nosso cérebro, dos nossos 3 cérebros, né? O cérebro triúnico. E dentro desse movimento, a gente começa a vir para a presença. A partir de quê? A partir de um entendimento. O entendimento vem da mente. Lembra que a gente falou do alívio mental, da emoção? Então, ela precisou primeiro nomear. Quem nomeia é a mente. A mente que sabe que tal sentimento é raiva, que tal sentimento é medo, que tal sentimento é desespero. Então, ela precisou usar a secretária, lembra? A secretária para colocar um nome naquilo que está acontecendo, para a partir dessas informações, eu falo desses dados, ela tomar. A mente trazer a decisão para o eu SA, né? Eu falo que nós somos o eu SA. E o eu SA, ele vem muito dessa presença e dessa intuição. Tem as informações, tá, machucou ou não machucou, eu preciso ir no médico ou não preciso ir no médico, né? Como que eu vou fazer isso? Para que a partir do próximo passo eu dê a tomada de decisão sem ser inconsciente. Porque nisso, gente, se a gente pega principalmente decisões que não são acidentes, como esse caso, tem pessoas que tendem, a maioria, a tomar decisões emocionais. E tem pessoas que tendem a somente racionalizar e nunca tomar a decisão, porque não consegue alinhar pensamentos, sentimentos e ações. Então, qual tipo que você se encaixa mais? Coloca aqui. Se você se encaixa mais com as pessoas que tomam decisão na base emocional ou que tomam decisão à base de racionalizar. Então, eu preciso racionalizar tudo e, às vezes, isso impede de tomar decisão. E o que isso tem a ver com foco? Completamente, né? Exato. Aqui a gente acaba perdendo o foco do objetivo onde você precisa chegar com essa decisão. Porque se ela é muito emocional, você não vai fazer mais análises do que seria necessário para você chegar ali naquele ponto. Né? Você toma uma decisão hoje para chegar em algum lugar, para fazer uma mudança, para algo que você está decidindo aqui agora. Então, se você se você só está envolvido na parte emocional, você não tem clareza de visão, de percepção do que está envolvido nessa decisão. Inclusive, é uma decisão também quando a gente decide não fazer nada, não falar nada, por exemplo, né? Em alguma situação, não, aqui eu vou me ausentar, vou ficar aqui no silêncio, quieta, né? E deixo de fazer aquilo que eu preciso. Também é uma decisão. E também tem uma consequência que eu não analisei nesse movimento, que é o movimento emocional. Muitas vezes eu me prendo aqui, né? Não vou fazer nada porque é uma zona de conforto. E o extremo seria o extremo oposto disso, eu estar só com a mente, só com a razão, olhando para aquele ponto, e isso me causa geralmente um estado de ansiedade. Então, aqui eu já estou completamente desalinhado, né? O que meu coração está sentindo e o que minha mente está projetando, o que eu preciso, o que eu quero. E aí se abrem N possibilidades para você chegar até ali, e aí você fica perdido. Né? No processo de decisão, você não consegue se decidir. São tantas variáveis, tantas possibilidades, tantas coisas que podem acontecer até você chegar ali naquele ponto, que isso também, às vezes, atrapalha ou impede mesmo o movimento da decisão. Então, de um jeito ou de outro, é um foco. Cada um no seu contexto, o foco foi perdido. Né? A gente perdeu-se ali no processo, porque a gente não compreende como funcionamos
e o que que a gente pode fazer para melhorar. Então, existe, como a Sabrina trouxe, uma tendência maior, de acordo com o perfil comportamental de cada um, a ter mais um movimento racional e outros perfis mais emocionais. E, tanto um quanto o outro, há um desalinhamento do que pensa com o que sente, do que pensa com o que sente. Então, isso aqui não ajuda, não tem como a gente focar naquilo que é realmente necessário. E aí, complementando todas as lives que a gente já fez aqui na sequência, para quem não assistiu ainda, acompanhe no nosso Insta as lives que fizemos semana passada, no começo dessa semana, porque a gente fala a todo momento da importância desse alinhamento entre mente e emoções. É assim que facilita praticamente tudo o que a gente tem que fazer na nossa vida. Melhora as relações, melhora a nossa relação com a gente e nos ajuda a estar mais presentes, que faz toda a diferença também. Olha que legal, gente. A gente pode pegar o seguinte: se esse problema fosse um professor que ele me ensinou, e a gente começa a entender que tudo é oportunidade de evoluir, tudo é evolução. E a gente passa a entender que tudo é um problema. O que eu faço com esse problema? A partir desse problema, a gente passa a tomar as decisões simplesmente aceitando e reconhecendo que é. Isso não tem virada de chave. E olha só, uma situação que ela passou, que foi desafiadora, que etc. Ainda vai ter desdobramento, né? Na hora que for dar banho. Na hora que for dar banho, que põe água naquele machucado, a gente já sabe como que é. Não sei como que é aí, mas aqui em casa é um desafio nessa hora. Beleza, vai ter mais o próximo passo, né? Só que até esse momento virou um ensinamento para todos que estavam ali e está virando para todos vocês, né? Está utilizando algo na prática para a gente mostrar como que funciona esse movimento da tomada de decisão. E aí a gente pega o seguinte: homens tendem, não é uma certeza, uma regra, tem alguns que vão sair da exceção, a racionalizar. E aí o que acontece num problema grandioso, vão lá, racionalizam, faz o que tem que ser feito, porque eles são muito práticos, né? É assim, assim, assado. Só que aquilo lá fica impregnado, fica um átomo, né? Porque gerou uma informação, gerou um átomo, aquele átomo está lá e registrou alguma coisa. E não existe delete sem que a gente olhe para aquilo, ou seja, sentir que sente. Enquanto eu não sentir que eu sinto, eu não consigo elaborar. E aquilo lá, lembra microsensações que a gente fala, ou microações que a gente pode falar aqui hoje? Aquela microsensação, ela vai deixar um registro dentro de mim, vai gerar um comportamento repetitivo inconsciente, ou seja, um hábito, algo que eu nem sei, nem sei que está acontecendo, devido a algo que ficou simplesmente preso. E todas nós temos tudo isso com tudo que a gente viveu, experimentou, sentiu, ouviu, cheirou, televisão, né? A mente não desliga, não sabe o que é real do que é imaginário, então tudo vai sendo registrado nesse grande banco de dados. E tudo isso faz com que dê as informações para a nossa tomada de decisão em qualquer situação que a gente esteja passando. E sem foco, né? Sem foco para olhar aquilo, a gente não consegue entender e compreender o potencial que aquela situação está trazendo. O potencial, por mais que, tá bom, mas qual que é o potencial? Às vezes vai poder trazer melhor aí. Qual que é o potencial que a gente aprende um problema, né? Tá, na sua maior doença, seu maior problema, qual que é o potencial? O que que aquilo te trouxe? Porque te trouxe até aqui. Se fosse um professor, o que que te fez? Né? O maior problema da minha vida, um deles, é a perda da minha mãe quando eu era criança. Tá, e se a minha mãe morrer do nada, né? Que não teve uma preparação. Qual que é o ensinamento que eu tiro disso? Tem ensinamento? Claro que tem. Eu só sou quem eu sou hoje por conta da história que eu tive. Então, quem não tem passado, não tem futuro. Então, o passado, ele serve para quê? Para que a gente o utilize para ressignificar. Assim como um carro, a gente tem um retrovisor. O retrovisor desse tamanho. Se a gente ficar olhando no retrovisor o tempo todo, a gente vai bater, né? Então, a gente olha o passado simplesmente para determinar o nosso futuro. Como assim? A gente olha no retrovisor simplesmente para saber se a gente pode para a direita ou se a gente pode para a esquerda.
Se não vai ter ninguém atrás para a gente bater. Qual que é a metáfora disso? Qual é a correlação disso com o nossas escolhas de hoje? Eu olho o meu passado, entendo o que aquilo me trouxe, como que eu lidei com os piores problemas, se foi bom, se foi ruim. Isso vai determinar se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, qual é a forma que eu vou agir. E a gente entender isso, a gente traz o que? A inteligência emocional, que é o que a gente está propondo aqui desde a primeira live. Para que a gente entenda lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, principalmente aquelas que são no piloto automático, são elas que nos distanciam da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira essência divina, né? Do que a gente nasceu para ser. E vai cada vez mais distanciando, 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 distanciando. Porque eu não senti que sinto, eu não elaborei, eu não prestei atenção que aquilo está me trazendo de informação, eu não ressignifiquei um trauma, e como que eu quero caminhar? E aí vai caminhando na vida, parece que tem milhares de bolas de ferro e de corda puxando para trás, né? Eu tento, tento, tento e dá errado, eu caminho, caminho, caminho e dá errado. Por conta dessas pequenas microsensações, dessas pequenas decisões que a gente vai tomando todos os dias na nossa vida, que vai fazendo com que essas cordas, elas fiquem nos amarrando sem que a gente perceba de forma invisível, né, Isis? Justamente, justamente. E isso a Sabrina está trazendo um exemplo de quando a gente já construiu essa consciência interna e está nesse estado de vigilância, de autoobservação constante, até como eu trouxe aqui no meu exemplo, que é um estado mesmo que está sempre on dentro de mim, está sempre ligado. Então, ajuda muito. Mas, normalmente, quando a gente não tem isso, qual é o looping, qual é aquele disco riscado, não tem mais disco, né? Mas aqui acho que o povo vai entender essa fala aqui, que fica lá voltando aquela coisa, criando aquele ruído, que é o que acontece com a gente quando essas questões que já aconteceram lá para trás não estão elaboradas, vai voltar no contexto atual com a mesma intensidade da carga emocional ou até pior. Então, eu brinquei até hoje, eu tive uma reunião de trabalho cedo, de um exemplo sobre isso, que é assim, sabe, meu querido, em 1952 eu pus aquele vestido amarelo e você falou que eu fiquei meio gordinha. E a gente está agora em 2022 e eu lembro deste dia e toda vez que eu ponho um vestido e me olho no espelho, eu lembro de você me falando isso. E aí o cara, desde 1953, ele nunca mais mencionou a palavra gordinha ou peso ou qualquer coisa, depois que ele viu o que aconteceu ali, e para ele nem está com isso no foco, ele está vivendo outra coisa. Mas o problema está onde? Está nessa pessoa que não se aceita, que também já tem suas questões consigo mesma, com o seu corpo, que não está em paz dentro de si, e aí ela vende externamente um comentário que vai direto nesse lugar, onde já é uma ferida que ela mesma se produz, e aí ela projeta em quem? Porque se ele não tivesse falado aquilo, eu não ia me sentir assim. Mentira! Não tem nada a ver com o seu parceiro que falou isso. E desde 1900 e bolinha, você continua remoendo isso. Esse é o looping maluco que você está ali dentro e se vendo naquele vestido, naquela situação, e não tem mais nada a ver. E você não fez, não elaborou o seu passado. Ou seja, ele vai acumulando informações e emoções e vai inflamando, inflamando, e aí hoje, 2022, você está ainda com esse negócio entalado. E principalmente, né, achando que é o outro que faz com você, mas você não parou para perceber o quanto você não se aceita e não se ama do jeito que você é. Ah, mas eu gostaria de perder peso. Ok, mas você não precisa se odiar por isso, né? Você não precisa se criticar e não gostar de si porque você quer diminuir o seu peso. Então, são coisas diferentes e são coisas que a gente tem que trabalhar, né? Eu vou olhar no retrovisor, eu preciso aprender, porque nessa... Tô achando engraçado. Porque mulher é assim, né, gente? A gente é assim, a memória, ela é um negócio surreal, né? Pode não ter memória para um monte de coisa, mas para esse tipo de conversa acontece literalmente. E o ponto-chave é entender que não é aí ainda o ponto, não é o dia do vestido amarelo, não é o dia que ele chamou ela de gordinha, não é o dia do julgamento, é muito antes.
é muito antes, isso vem de muito antes, isso vem lá da infância, de uma não aceitação, e às vezes não é nem a não aceitação com a beleza, às vezes não é isso. Quer ver uma crença que eu tinha? Meus irmãos são mais velhos e são muito inteligentes. Todo mundo chegava, meu pai falava, nossa, meus filhos, olha, são inteligentes, olha, esse aqui sabe ler isso, esse aqui sabe fazer assim. E para mim, as pessoas chegavam e falavam, ai, eu, a caçula, né? Ai, você é linda. Para mim, a crença era que eu não precisava ser linda, eu queria ser inteligente. Ué, os dois são inteligentes, por que eu preciso ser bonita? Eu quero ser inteligente. Como se fosse ou um ou outro, né? Não pudesse ser os dois. Então, às vezes, esse tipo de gatilho aí, exemplo do peso, da pessoa falar, do marido, do relacionamento, ele começou muito antes. Ele começou muito antes. E por isso que a gente precisa colocar a secretária a nosso serviço. A gente precisa colocar a secretária para trabalhar para nós e não para dar trabalho para nós. Então, quando a gente começa a entender que ela é a responsável por buscar essa informação e a gente treina ela para isso, e aí, de onde vem isso? Não vem do dia do vestido amarelo. Putz, vem de onde? Começa a buscar aí. Se fizer uma pergunta para sua mente, gente, ela vai entrar num loop infinito e não vai parar de buscar resposta. Quer ver quando a gente esquece o nome de alguma coisa, que a gente não consegue nem continuar conversando com a pessoa, porque fica aqui rodando, né? Parece aquele computador antigo que fica com aquela ventoinha, né? Fica aquele... E ela não dá sossego. Eu coloco ela como se fosse um elemento externo, né? Uma outra pessoa. Mas para quê? Para a gente nomear e entender que tudo tem um endereço. Tudo nasceu de algum registro, de alguma informação, de que a gente viveu, sentiu, experimentou, cheirou, ouviu. E a partir disso eu começo a tirar conclusões. E aí a gente entende que as conclusões elas são do meu mundo. Porque dentro do meu mundo, quando eu era criança, mulheres tinham que ser inteligentes, já que os meus irmãos eram inteligentes. E aí eu vou lá e construo isso. Eu construo um julgamento, eu construo uma informação a partir disso. Ou eu tomo uma ação inconsciente. Não foi o meu caso, mas tem gente que nesses exemplos se enfiariam em livros. Só para ser amado. Lembra que no fundo tudo é buscar o amor, que nem a gente falou ontem, na live de ontem? No fundo, no fundo, no fundo, sempre vai ser esse o objetivo, ser amado. Homem, mulher, quem tá, os bonzinhos, ruinzinhos, todo mundo tá só buscando essa aceitação no final. Então, assim, a gente convida vocês a assistirem as outras lives. Amanhã a gente está aqui, não lembro o horário amanhã, Isis? Você está aberto aí? Amanhã a gente está aqui também. Essa semana ficou meio diferente os nossos horários. A gente vai trazer amanhã sobre energia, como ter energia para fazer as coisas, como que a gente consegue agir, dar o primeiro passo. Lembra, não subestime o poder de dar o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, que simplesmente é estar numa live, é quem está aqui, é estar ouvindo, é estar buscando evoluir, a gente já está saindo da nossa zona de conforto. Então, coloque aqui qual foi o maior insight que vocês tiveram aqui hoje. Comentem para quem estiver assistindo no gravado o que achou, o que sentiu. E aí eu passo a palavra aqui para a Isis para a gente finalizar. Amanhã, nossa live será às 11 horas da manhã. Quem puder participar, venham ao vivo com a gente, porque aí dá para vocês colocarem. Vocês estão quietinhos, a gente vai abrir mais espaço aqui para vocês falarem com a gente, colocarem aí o que vocês estão vivendo, e até para a gente poder desenvolver mais a live, o conteúdo em cima do que vocês trazem para a gente. Isso vai ajudar até na construção aqui do que a gente, qual é o foco que a gente vai dar para essa live. E só fechando tudo isso que a gente trouxe, tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com o foco, com o estado de estar presente, de estar no aqui e agora e de focar naquilo que é necessário, sem se perder, sem perder força, energia, dedicação para fazer aquilo que você precisa e também sem você ficar perdido lá, mergulhado na confusão,
na emoção das coisas inesperadas que fogem ali de um controle. O controle é ilusório, né? Mas às vezes a gente sente que está tudo sob controle. E a verdade é que quando a gente vem aí um susto, a gente pode entrar nesses lugares emocionais difíceis ou muito racional, e aí a gente não integra tudo o que precisa para focar e voltar no que você precisa, na sua essência, no seu dia a dia, na sua atividade, fazer aquilo que é preciso. Eu quero agradecer todo mundo que se manteve aqui conectado com a gente na live hoje, quem não pôde ficar também e passou aqui com a gente, gratidão. Para quem está assistindo gravado, deixe os comentários aí que a gente depois acompanha e deixem também sugestões do que vocês querem que a gente fale, converse aqui com vocês. E daí o que eu queria trazer, assim, para finalizar, é que o foco, gente, é fazer aquilo do jeito que dá, com aquilo que tem. Pensa só, nós gostaríamos, perfeito, seria fazer a live todos os dias ao mesmo horário. Só que feito é melhor do que perfeito. Então, a gente está fazendo nesse horário, que não é um horário tão bom para nós, para vocês, a maioria das pessoas estão muito em movimento nesse horário. Só que a gente tem um foco e um objetivo. E aí a gente vai fazer do jeito que dá, com aquilo que tem. Com o problema da filha da Isis, com o atraso, porque senão a gente vai, lembra dos tipos de procrastinação? O procrastinador perfeito, ele ia falar assim: ah, então já que eu não comecei pontual, eu nem começo, porque se não for para fazer perfeito, eu nem faço, né? Então, gente, isso é o poder do foco. Fazer do jeito que dá, com aquilo que tem. E assim a gente traz todo esse potencial interno que a gente tem de realização, de transformação, para que a gente dê o próximo passo em direção à nossa tão sonhada paz interior, né? Que é esse alívio, alinhamento, pensamentos, sentimentos e ações. Então, isso não tem preço, não tem nada no mundo que pague esse estado, né? Isso daí é um estado de ser. E esse estado é realizado e é possível através desse alinhamento. Então, queria agradecer. Até amanhã, às 11 horas. 11 horas? Amanhã, às 11 horas, a gente está aqui de novo com o assunto, o tema de energia. Como que a gente consegue ter mais energia para realizar as coisas que vem de toda essa construção que a gente tem feito aqui ao longo dessas lives. Gratidão, Isis. Gratidão a todos que estiveram aqui. E amanhã a gente está de novo juntos às 11 horas. Beijos para todos. Tchau, tchau. Um beijo. Até. Beijos para todos. Tchau, tchau. Um beijo.